maior expressão da imanência de Deus é esse Deus que abre mão da sua glória para ser homem, para aprender um vocabulário humano, para ser ensinado. É sobre esse Deus que nós estamos falando aqui. Isso nos humilha. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo posturou, Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar em ser, me fez amigo em seu perder. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo posturou, Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar em ser, me fez amigo em seu perder. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo posturou, Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar em ser, me fez amigo em seu perder. E aquele fio que se rompeu da minha alma. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Graça e a paz a todos. Amém? Eu estou com a missão de pregar aos irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 2. O tema da nossa mensagem é o assunto central do livro de Colossenses, que é a nossa suficiência em Cristo Jesus. Amém? Eu vou pedir para os irmãos estarem se assentando, porque esse texto é um pouquinho extenso. Eu vou preservar as pernas dos irmãos. Amém? Colossenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 8 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas por despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão dos vossos, na vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos e pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-os na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Verso 16: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões infatuadas, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem
vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Verso 20: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo ainda, vos sujeiteis a essas ordenanças. Não manuseis isto, ou não proveis aquilo, ou não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de homens, pois que todas essas coisas com uso te destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e da falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, elas não têm valor algum contra a sexualidade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos essa manhã que o Senhor venha nos iluminar através da tua santa palavra. Tua palavra que é viva, que é eficaz, que tem poder de nos transformar. Pedimos que através da tua palavra o Senhor nos dê uma compreensão clara da pessoa de Cristo, de quem Cristo é, da sua suficiência para as nossas vidas. Que essa manhã o Senhor seja glorificado através da sua exposição da tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê uma visão clara de quem é o Senhor e daquilo que o Senhor revela de si mesmo na tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, faz parte é o miolo da carta de Colossenses. Essa carta de Colossenses ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso. Paulo estava preso em Roma e o pastor da igreja de Colossos, Epáfras, ele vai então visitar Paulo na prisão. Ele vai até onde Paulo estava preso em Roma, fazer uma visita a Paulo. E lá ele relata a Paulo alguns problemas que a igreja de Colossos estava enfrentando. Quais eram esses problemas? A igreja de Colossos estava enfrentando um infiltramento de hereges, de uma seita que estava minando a fé daqueles irmãos. E Epáfras, então, sem saber muito o que fazer, enfrentando essas dificuldades, ele relata isso ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, então, escreve a carta aos Colossenses com o intuito de duas coisas. A primeira era refutar essas heresias que estavam no meio da igreja, e o segundo ponto era mostrar a superioridade de Cristo diante das demandas que essa seita tinha ali no meio, estava colocando no meio daquela igreja. E essa seita ela tinha 4 aspectos. A primeira era aquilo que é chamado pelos teólogos de pré-gnosticismo, o que mais para frente se tornaria aquilo que é chamado de gnosticismo, que era uma ideia que essa seita tinha de que eles tinham recebido da parte de Deus um conhecimento superior ao conhecimento apostólico. Ou seja, eles diziam que eles tinham recebido uma doutrina que era superior à doutrina que os apóstolos tinham ensinado para aquele povo. Eles também, nesse aspecto gnóstico, eles tinham uma ideia de que eles deviam adorar seres rudimentares. Eles acreditavam, então, que a humanidade era dividida de 2 maneiras. Existia a parte humana, que é a parte a qual nós estamos, e havia a parte divina, o céu. E nesse espaço havia algo que chamava pleroma, que era a plenitude, que eles chamavam de plenitude de Deus. E nesse pleroma era o lugar onde habita o sol, as estrelas, a lua, e cada um desses seres celestes, cada uma dessas estrelas, elas eram habitadas por anjos, que se chamavam rudimentos do mundo. E você, para que suas orações chegassem até Deus, ou para que você, se no caso, se você morresse, a sua alma ela fosse direto para Deus, você primeiro tinha que satisfazer a ira desses seres através de adoração e através de sacrifício. Paulo ele combate esse tipo de ensino. Eles também acreditavam que o fato de você ser iniciado nesse ensinamento te tornaria uma pessoa mais perfeita. Outro aspecto dessa seita que Paulo vai ter que combater, que nós vamos ver junto, é a questão do legalismo. Esses líderes dessa seita que estavam infiltrados em Colossos, eles também queriam colocar que esses irmãos de Colossos, para que eles fossem salvos, eles chegassem à perfeição, eles tinham que observar a lei de Moisés. E Paulo então ele vai combater essa ideia legalista, demonstrando que Cristo ele é superior à lei. Outro ponto também, que essa seita, que Paulo refuta essa seita, é no aspecto místico. Essa seita, ela dizia que ela tinha sido dada através de visões e sonhos, Tem uma coisa mística ali nessa seita que estava influenciando esses irmãos. E Paulo vai combater
a essa seita. E por último, Paulo vai combater a ideia ascética, que era a ideia que essa seita também tinha, de que para que o nosso corpo ele é totalmente mau, e para que a nossa alma ela ascenda até Deus, o nosso corpo precisava ser mortificado. Então, as pessoas tinham que fazer jejuns, ou tinham que fazer abstinência de alguns alimentos. Então vai surgir aquelas ideias de penitência, que mais para frente vai entrar na igreja católica. E Paulo então ele vai combater todas essas heresias de uma só forma, apontando para a superioridade de Cristo, e como Cristo é superior a todas essas demandas. Amém? O primeiro ponto que Paulo vai combater aí no texto bíblico é essa questão pré-gnóstica, que é essa ideia de que eles tinham um conhecimento superior, de que se devia adorar esses seres rudimentares, e que também através desse ensinamento e dessa adoração você chegaria então à plenitude de Deus e à perfeição. E Paulo começa aí o texto, acompanhe comigo na sua Bíblia, eu estou usando a versão revista e atualizada. Ele vai dizer assim: tomem cuidado. Paulo começa já dizendo para que nós venhamos tomar cuidado. Cuidado por quê? Porque ele sabia que estava diante de um falso ensino. E toda vez que você está diante de algo falso, isso requer cuidado. Porque se você não tomar cuidado com o falso ensino, ele pode te enganar, ele pode prejudicar até mesmo o lugar onde você vai passar a sua eternidade. E cuidado por quê? Ele continua: cuidado para que vocês não venham ser enredados. A palavra enredados aqui era com o significado que era usado, a terminologia grega que era usada quando eles iam caçar. Então, quando as pessoas, os homens, eles iam caçar, eles armavam redes, onde possivelmente passaria ali as suas caças, os seus animais ou as aves, elas iam pousar, e quando o animal ele caía naquela rede, eles eram então enredados. E aqui o apóstolo Paulo diz: tomem cuidado para que vocês não venham ser enredados, para que vocês não venham cair nas armadilhas dessas seitas, para que vocês não venham ceder diante dessas demandas que esses falsos mestres estão colocando diante de vocês, senão vocês vão ser caçados e vocês vão ser enredados. E como isso acontecia? Isso acontecia através de filosofias e vãs sutilezas. Por que essas filosofias e vãs sutilezas? Porque provavelmente esses líderes dessas seitas, eles eram pessoas que dominavam a retórica grega, eles eram pessoas cultas, pessoas que dominavam a filosofia, e a maneira deles apresentarem essas demandas dessa seita era uma maneira convincente, era de uma maneira que eles acabavam conseguindo convencer a mente dessas pessoas. O Edson citou aqui na aula da IBD o livro do pastor R.C. Sproul, e nesse livro, Somos Todos Teólogos, é um livro que eu digo os irmãos a ler. Quando ele vai tratar de falsas teologias, ele usa uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: toda falsa teologia, quando ela está diante de nós, quando ela nos é apresentada, ela, antes dela tomar no nosso coração, ela toma primeiro a nossa mente. Ela toma primeiro a nossa mente. Todo falso ensino, quando ele quer enredar alguém, antes de ele tomar o coração, ele vai tomar primeiro a sua mente. E pode ver, irmãos, diante do cenário que nós estamos hoje como igreja, se nós olharmos aí fora, o evangelho da teologia da libertação, ou até mesmo o evangelho da teologia liberal, da teologia coach, são propostas que muitas vezes aparecem para nós como algo bom, né? Com novas ideias, com novos conceitos, é apresentado diante de nós de uma maneira que até mesmo nós, que muitas vezes fazemos parte de uma igreja bíblica, ficamos na dúvida se aqueles mestres, esses falsos mestres que estão diante de nós, eles não estão falando a verdade, não é verdade? Por quê? Porque muitas das vezes esses falsos ensinos, eles vêm acompanhados de vãs filosofias, de ensinamentos sutis, e muitas das vezes, se nós dermos ouvidos, ou se nós não tivermos preparados, de sabermos de fato quem é Cristo, nós acabamos tendo a nossa mente enredada por esse tipo de ensinamento. Paulo continua então dizendo que esse ensinamento, além de ele ser vã filosofia, ele é segundo os rudimentos do mundo, ou seja, ele não é segundo Cristo, ele é segundo essa ideia de que você precisa adorar esses falsos seres celestiais. Então Paulo vai refutar essa ideia, dizendo que esses ensinamentos, eles não são segundo Cristo, eles não são segundo Óculos, esses ensinamentos que estão diante de vocês, eles não são
segundo aquilo que vocês aprenderam de Cristo, que vocês aprenderam dos apóstolos. Ele é segundo a tradição de homens. É isso que ele vai dizer nos versos seguintes. No verso 9 até o verso 10, então ele vai refutar essas ideias. No verso 9 aí na sua Bíblia ele vai dizer: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui Paulo começa então a refutar. A palavra refutar significa combater, né? Combater essas ideias. Ele vai combater essas ideias já dizendo que em Cristo, na pessoa de Cristo, habita toda a plenitude. Para que então que esses falsos mestres estão apresentando diante de vocês, dizendo que vocês precisam adorar essas criaturas que vivem nessa plenitude? Não, isso é uma mentira, isso está diante de vocês, é um engano. Em Cristo, né? Olha Paulo apontando para a pessoa de Cristo, dizendo que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Portanto, esse ensinamento que está diante de vocês, esse ensinamento ele é falso, né? A plenitude de Cristo, ela não habita em seres, a plenitude de Cristo, ela não habita no espaço, não, a plenitude de Deus, ela habita em uma pessoa, e essa pessoa é Cristo, e Cristo já está em vocês, né? Vocês não precisam buscar a plenitude de Cristo em outro lugar, que não seja na pessoa de Cristo. Amém? Em seguida, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: também nele, em Cristo, vocês estão aperfeiçoados. Ou seja, vocês não precisam de mais perfeição. Uma vez que vocês se entregaram a Cristo, vocês já foram aperfeiçoados. Essa ideia, essa seita está dizendo que vocês precisam de uma nova revelação, de uma nova ideia, para que vocês se tornem uma pessoa mais perfeita. Ela não é uma verdade, porque em Cristo vocês já foram aperfeiçoados. Em Cristo vocês já receberam a perfeição. E Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, esses falsos mestres, eles dizem que vocês devem adorar esses seres rudimentares. Eu, porém, vos digo que não. Que Cristo ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Se esses seres eles existem, Cristo ele é o cabeça deles. Para que eu vou adorar esses seres se eu posso adorar diretamente aquele que é o cabeça, que é Cristo, que é o Senhor de todo o principado e potestade? E o que essa parte desse texto de Paulo ela se aplica a nós? Irmãos, nós estamos todos os dias diante de falsas doutrinas, né, que tentam nos enredar, que tentam enredar as nossas mentes. Liberalismo teológico, a doutrina que tem se tornado amiga das igrejas evangélicas nos dias de hoje, que é a doutrina da igreja adventista do sétimo dia. Nunca os adventistas estiveram tão próximos dos cristãos como nos dias de hoje. Você vê adventistas dividindo o podcast com pastores, que até mesmo são pastores bíblicos, né? Dividiram público com eles, né? Inseriram no meio das igrejas com vãs sutilezas, falsas doutrinas, né? Dizendo que eles receberam da parte de Deus um evangelho superior ao evangelho já apresentado pelos apóstolos. Não faz muito tempo atrás, um homem chamado César Castellano, se não me engano, César Castellano, que é líder do movimento do G12, que deu origem talvez ao movimento Igreja em Células no Brasil, ele disse que uma vez orando a Deus, nos seus momentos de devocional, Deus o visitou, e Deus então deu para ele uma nova visão de como a igreja deveria discipular as pessoas. Deus disse para ele que em 2000 anos de história da igreja, a igreja sempre fez o discipulado da forma errada, que agora Deus estava dando para ele um novo método de discipulado, que era um método de discipulado de 12 em 12, né? Para discipular você tinha que pegar um grupo de 12 pessoas, discipular, e esse método era baseado nas 12 tribos, nos 12 apóstolos, era a maneira de Deus discipular. E os irmãos sabem que esse movimento se tornou dentro das igrejas. Dividiu igrejas como igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais, trouxe o judaísmo para dentro das igrejas, fez um mal danado para a igreja. E eles usavam justamente desse pretexto. Não, mas Deus me disse, Deus me falou. E acabou ali enredando a mente de pessoas, fazendo mal ao corpo de Cristo. Aqui Paulo combate essas ideias, apontando para a pessoa de Cristo, dizendo: está vendo todas essas demandas que essas seitas elas apresentam diante de vocês, de novas ideias, de novos conceitos? Cristo já deu a vocês tudo isso, vocês não precisam de nada, porque em Cristo vocês têm todas essas coisas. Eles oferecem a vocês perfeição, Cristo já se tornou perfeito. Eles oferecem para vocês uma nova revelação, não, Cristo é a revelação perfeita, dada pelos apóstolos e pelos profetas
as Sagradas Escrituras, vocês não precisam de nada disso. Então Paulo primeiro ele combate essa ideia ascética, essa ideia que veio através desse pré-gnosticismo, do verso 11 aí até o verso 16. Então Paulo passa a refutar a ideia legalista que essa seita tinha e que estava colocando diante dos irmãos ali, que muitas das vezes também é colocada como proposta para nós também. E como que Paulo combate isso? Primeiro que um judeu de formação, um judeu legítimo, ele tinha que ter algumas características, tinha que guardar algumas coisas. Quais eram essas coisas? Primeiro, ele tinha que ser circuncidado, certo? Um judeu ele tinha que ser circuncidado, além de ter o nascimento, ser um israelita de nascimento de fato, ele tinha que ser circuncidado, ele tinha que guardar o calendário judeu, que é composto das festas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, Lua Nova, e também ele tinha que observar a guarda da dieta levítica, escrita lá em Levítico, que é a lista de animais puros, de animais impuros, animais que podem ser comidos, animais que não podem ser comidos. Um judeu era praticamente uma pessoa que era judeu naquela época, era uma pessoa que, até hoje, é uma pessoa que observa todas essas coisas. E Paulo, então, esses líderes, essa seita, ela estava dizendo que além desse conhecimento, além dessa gnose que as pessoas tinham que ser iniciadas, elas tinham também que guardar a lei de Moisés e guardar todas essas demandas. E Paulo então passa a refutar essas ideias, começando pela a questão da circuncisão, mostrando que Cristo ele é a circuncisão perfeita. Na sua Bíblia, no verso 11, ele vai dizer: nele também, em Cristo, vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne. Então Paulo já começa dando uma aqui nesses falsos mestres, dizendo: em Cristo nós já fomos circuncidados. Ou seja, eles estão dizendo que vocês precisam ser circuncidados. Isso é falso. Por quê? Porque em Cristo vocês já foram circuncidados. Como que é a circuncisão que foi feita por Cristo? Ela foi feita no nosso coração. No Novo Testamento a circuncisão não é feita na carne, como era para os judeus. Os irmãos sabem o que é a circuncisão. A circuncisão é cortar a pele do órgão masculino. Quando a criança fazia 8 dias, ela era apresentada no templo, e o rabino ele via e circuncidava aquela criança. Paulo vai dizer que não, que isso ficou para trás. Por quê? Porque agora a circuncisão é feita no nosso coração, no despojamento, na retirada do velho coração. Isso é algo feito pelo Espírito Santo em nós. Quando você é salvo, quando você é convencido de que você é um pecador e que você tem a necessidade de Cristo, ali a circuncisão é feita no seu coração. E Paulo está dizendo para essas pessoas, também para nós: vocês não precisam ser circuncidados, porque vocês já foram circuncidados nos vossos corações. Cristo já mudou o coração de vocês, Cristo já transformou o coração de vocês, Cristo já salvou vocês. Portanto, isso já não faz mais parte. Vocês não precisam mais disso. Isso que esses falsos mestres estão sugerindo a vocês, esse peso que eles têm colocado em vocês, eles são falsos. Verso 12, como que isso foi feito? Tendo sido, ele vai dizer, então, Paulo vai dizer, ele vai explicar para esses irmãos de Colossos, para nós também, que a circuncisão ela foi substituída pelo batismo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A circuncisão, ela era, os irmãos estão lendo, fazendo a leitura, e os irmãos viram que em Gênesis, a circuncisão ela foi dada como prova da aliança de Deus com o povo de Deus. Então todo aquele que era nascido da descendência de Abraão, ele era circuncidado na sua carne, como forma da aliança de Deus com aquele povo. Agora aqui Paulo está explicando que agora a circuncisão ela é feita internamente no coração, e externamente a aliança de Deus ela é demonstrada publicamente através do batismo. Então Paulo está falando: vocês, tem duas coisas aqui que não estão batendo com essa que eu estava apresentando para vocês. Primeiro, vocês já foram circuncidados, só que agora no coração. E outro, eles querem uma prova de que vocês são circuncidados, que vocês têm uma aliança com Deus. A prova é o batismo de vocês.
A prova é o batismo. Vocês se batizaram e isso é prova de que vocês morreram com Cristo e vocês ressuscitaram com Cristo. Portanto, essa ideia de circuncisão é uma ideia falsa. Deve ser rejeitada por vocês, Colossos. Não aceite voltar novamente ao passado e deixar com que a carne de vocês seja circuncidada, porque Cristo já fez isso em vocês. E quando Cristo fez isso? Verso 13: e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida. Ou seja, vocês nem eram circuncidados ainda, vocês nem faziam parte da aliança, vocês nem eram israelitas de nascimento, e Cristo já havia mudado o coração de vocês. Portanto, vocês não precisam ser circuncidados. Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Aqui Paulo, ele se inclui. Ele sendo judeu, ele se inclui nessa ação do Espírito Santo e nessa circuncisão nova que agora é feita no coração. Dizendo para aqueles povos: vocês não eram circuncisos ainda. Vocês nem faziam parte da aliança do povo de Deus. E Deus já havia salvado vocês. Deus já havia transformado o coração de vocês. Portanto, a circuncisão, para que agora vocês vão querer circuncidar, uma vez que Cristo já nos salvou, uma vez que Cristo já mudou a natureza pecaminosa, já despojou a velha carne de vocês? Isso já não faz mais sentido. Isso já não deve fazer mais parte do povo de Deus. Ele vai combater isso então e vai apontando para a pessoa de Cristo, para a obra de Cristo, dizendo no verso 14, tendo cancelado com que ele fez isso. Ele fez isso tendo cancelado o escrito de dívida que nos era contrário e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Aqui o apóstolo Paulo, nitidamente, ele está se referindo à lei. Essas ordenanças escritas que eram contrárias a nós, é uma referência de Paulo à lei. Por que a lei? Porque a lei, ela é um escrito de dívida contra nós. Porque a lei, como o pastor ele tem explicado na exposição do livro de Romanos, por mais que ela seja santa, boa e justa, ela contém coisas demandas que nós não podemos observá-las, nós não podemos cumprir, porque o nosso coração, ele é um coração pecador, é um coração que está envolto do pecado, ele está prejudicado, ele foi prejudicado pela queda, então nós não conseguimos suprir as demandas da lei. Então, aqui Paulo está se referindo nitidamente à lei, dizendo que o Senhor, ele cancelou o espírito de Deus, ou seja, ele cancelou a lei, os mandamentos que tinham lá, o peso dos mandamentos, eles foram cancelados por Cristo na cruz. Portanto, essa ideia que esses falsos mestres estão querendo impor sobre vocês, essa obediência, esse peso que eles estão colocando diante de vocês, não faz sentido, uma vez que Cristo já os cancelou. E como que Cristo cancelou? Continuação aí do verso 14 vai dizer que Cristo cancelou esses mandamentos, esse peso que a lei tinha, removendo inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, na cruz Cristo cravou tanto a nossa dívida, que era a lei, quanto o nosso pagamento, que era Cristo. Cristo, ao mesmo tempo que ele crava na cruz, que os cravos eles pregam a lei, que era a nossa dívida, ele também crava o nosso pagamento, que é Cristo. Ou seja, o pagamento para a lei, mais uma vez Paulo apontando para a pessoa de Cristo, é o próprio Cristo. Portanto, não faz sentido vocês viverem debaixo desse jugo, debaixo dessa escravidão, uma vez que a lei ela foi cancelada em Cristo. E aqui eu quero abrir um parênteses para explicar algo para os irmãos, que às vezes os irmãos podem entender errado. O que Paulo está combatendo aqui não é a lei em si, mas fique claro para os irmãos. Paulo não está dizendo aqui que a lei ela não deve ser observada. Senão os irmãos vão falar: o pastor Júnior, semana passada, pregou que nós tínhamos que honrar os pais e a mãe, e agora o Léo está destruindo esse pensamento. Não é isso. O que Paulo está combatendo aqui é o peso que essa seita colocava nos irmãos, dizendo que se eles não guardassem a lei, se eles caíssem em algum mandamento, eles perderiam a salvação, perderiam o lugar à mesa diante de Deus. Não é isso. Não é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está combatendo a ideia
legalista, dizendo, se vocês caírem por algum motivo na lei, não fiquem apavorados, não fiquem em choque com isso, né? Por quê? Porque Cristo já pagou a lei, Cristo cravou a lei na cruz, cravou também o pagamento, Cristo cancelou toda a nossa dívida, todas as demandas que a lei pedia, todo o peso, todo o jugo foi cancelado em Cristo na cruz, foi cancelado por Cristo. E como então por que eu não preciso viver atemorizado? Paulo vai dizer no verso 15, perdão, irmãos, e despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Você pode se perguntar, mas o que os principados e as potestades têm a ver com o fato de Cristo ter nos perdoado e ter anulado a lei na cruz? A lei é o único argumento que Satanás tem diante de Deus para nos acusar. Satanás, toda vez que ele vai nos acusar diante de Deus, ou que ele ia antes nos acusar diante de Deus, ele chegava com a lei de Deus, santa, justa e perfeita. Ele falava para Deus, tá vendo o pastor Darcio? Tá vendo o Márcio? Eles quebraram a sua lei. A sua lei é santa, justa, eles quebraram os seus mandamentos, e se requer então que o Senhor, sendo justo, bom e santo, faça com que a sua lei ela venha de fato valer. Que o Senhor puna então o Márcio, puna o pastor Darcio, porque eles quebraram a sua lei. Era isso que Satanás fazia, ele usava a lei para nos acusar. E aqui Paulo está dizendo que Cristo na cruz ele despojou os principados e as potestades. O que Paulo está querendo nos dizer? Que na cruz Satanás foi tirado as armas de Satanás. A palavra despojado aqui, ela é uma terminologia militar que era usada pelos exércitos gregos, romanos, quando eles venciam os seus inimigos, então eles eram despojados, ou seja, eram tirados deles o seu elmo, que era o seu capacete, era tirado deles o seu escudo, a sua espada, a sua roupa de combate, e aqueles soldados derrotados, eles eram colocados em fileiras, amarrados uns nos outros, e o exército triunfante, então eles entravam pela cidade em procissão, expondo os seus inimigos, e aqueles inimigos então, eles sofriam todo tipo de injúria, as pessoas tacavam fezes neles, elas blasfemavam eles, e aqui a referência de Paulo é exatamente essa, dizendo que na cruz, Cristo desarmou Satanás, Cristo desarmou todo o argumento que Satanás tinha para nos condenar, e para condenar esses irmãos de Colossos diante de Deus. Ou seja, Satanás não tem mais nenhuma arma para nos condenar diante de Deus. Paulo está mostrando que Cristo é superior a esses seres. Cristo é superior a esses seres rudimentares, a esses falsos deuses, a Satanás, porque Cristo tirou deles, e até mesmo desses falsos mestres, o poder de nos acusar, o poder de nos subjugar. E isso, irmãos, traz para nós um grande alerta, para que nós venhamos nos policiar contra doutrinas falsas, como a doutrina da batalha espiritual, que entra dentro das igrejas de maneira sutil também. A doutrina de batalha espiritual, que muitas das vezes quer fazer com que nós venhamos olhar para Deus e Satanás da mesma perspectiva, ou que Satanás ele tem, por algum modo, a mesma força que Deus, né? Tem até uma imagem que vira e mexe, ela aparece no Instagram, no Facebook, acredito que já tenha aparecido para você, onde está de um lado Satanás, de outro está Jesus, e os dois estão numa queda de braço, e na frente tem uma pessoa sentada numa cadeira, e eles estão duelando por aquela alma, né? Isso é falso, né? Satanás e Jesus, eles não estão numa queda de braço, porque a palavra de Deus diz aqui que Cristo já triunfou sobre ele na cruz. Eles já não têm mais nenhum poder de condenação sobre nós, eles já não têm mais nenhum poder de nos acusar diante de Deus, uma vez que as armas dele foram despojadas por Cristo na cruz. Portanto, não aceitem ser judaizados. Nós não podemos aceitar, e muitas das vezes
Cá entre nós, irmãos, muitas das vezes o nosso coração, que muitas das vezes se inclina para a idolatria, que o nosso coração, que é uma fábrica de ídolo, ele é tentado a retornar a essas coisas. Isso não está longe de nós. Tem pessoas aqui do nosso meio, que já saiu do nosso meio, para ir para igrejas judaizantes. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, nós não podemos aceitar ser judaizados novamente. O judaísmo, ele tem entrado dentro das igrejas e tem escravizado pessoas. Tem igrejas que elas acreditam que para ser salvo você precisa viajar para Israel. Por incrível que pareça, eu ouvi eu estava estudando a palavra e eu ouvi um pastor, ele não é mais pastor, agora ele foi ungido a patriarca. Eu não sei nem se tem essa expressão na Bíblia, acredito que Abraão foi o patriarca, e esse pastor ele foi ungido a patriarca. O nome dele chama, acho que é René Terra Nova. Ele é líder do movimento, desse mesmo movimento G12 no Brasil. E ele disse em uma das suas pregações que para a pessoa ser um vencedor de fato, para a pessoa ela ser um legítimo cristão, ele tem que peregrinar pelo menos uma vez na vida para Israel. Ou seja, se você nunca for para Israel, você nunca vai ser um cristão vencedor. Então, às vezes nós achamos que esse combate de Paulo na igreja de Colossos, ele está longe de lá, não, foi para a igreja de Colossos, não, ele está perto de nós. Tem igrejas que os pastores eles se vestem de rabinos na hora de pregar. Tem pastores que eles fazem lá a entrada da arca, eles acreditam que aquele simbolismo, que a arca, ela tem algum simbolismo no meio da igreja, judaizando a igreja. Tem pessoas que acreditam que jejuns feito, lógico, o jejum é bíblico, mas ele feito de uma maneira errada, ele pode sofrer algum tipo de efeito e mudar a sua vida, judaizando, trazendo jugo aos irmãos, escravizando a mente e o coração dos irmãos. Paulo está dizendo para esses irmãos: vocês não precisam ser judaizados, vocês não precisam se render a essa teologia de batalha espiritual, uma vez que Cristo já triunfou sobre Satanás na cruz. Vocês não precisam da lei, uma vez que Cristo já cravou a lei na cruz, pagando todas as demandas dela. Vocês não precisam de um novo ensinamento que os torna perfeitos, uma vez que vocês já são aperfeiçoados em Cristo. Esse é o ensinamento de Paulo. Paulo sempre, irmãos, em todo o tempo, apontando para a superioridade de Cristo diante das demandas desses falsos ensinos que estão diante desses irmãos de Colossos e que também estão diante de nós. Portanto, se alguma dessas seitas, algum desses ensinos tomar muitas das vezes a sua mente, o seu coração, pregue para você mesmo aquilo que Paulo está pregando a esses irmãos. Cristo, somente Cristo nos é suficiente. Eu não preciso de outra coisa que não seja Cristo. Em Cristo eu tenho todas as coisas, em Cristo eu tenho perdão dos meus pecados, em Cristo eu sou salvo, em Cristo Satanás ele foi despojado e ele já não tem mais nenhum poder sobre a minha vida, ele já não tem mais nenhum poder de me condenar. Verso 16: ninguém pois julgue vocês por causa de comida, bebida, festa ou lua nova, ou sábados. Ninguém julgue vocês se vocês não guardarem essas coisas. Por quê? Verso 17: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo está ensinando esses irmãos de Colossenses e também a nós, que a lei, essas coisas, o sábado, os sacrifícios, a arca, a circuncisão, elas eram sombra daquilo que estava por vir, que era Cristo. Imagine aqui, vou usar um exemplo que o pastor reverendo Augusto Nicodemos, ele usa. Imagine que estivesse com um holofote e eu estivesse de costas para os irmãos e o pastor Darcio estivesse vindo, caminhando aqui por trás. A primeira coisa que eu ia ver do pastor Darcio seria a sua sombra, Eu saberia como o pastor Darcio é, se eu não o conhecesse? Não. Eu observaria ali a sombra e eu teria algumas ideias. Uma pessoa grande, eu não sei a cor da sua pele, eu não sei a cor dos seus olhos, eu teria uma ideia, basicamente, saberia que estava se aproximando a alguém, mas eu não saberia como essa pessoa é, a não ser que ele passasse e ficasse diante de mim, aí eu saberia,
pastor Darcy, ele é grande, forte, tem barba, é da cor branca, eu saberia de fato quem é. Agora, é isso que Paulo está nos ensinando, que Cristo, ele estava vindo caminhando pelo Antigo Testamento, e nós víamos a sua sombra. Nós vimos a sua sombra através do sacrifício, através da circuncisão, através da guarda do sábado, mas agora Cristo está diante de nós. Agora o sacrifício perfeito está diante de nós. Agora a circuncisão perfeita está diante de nós. Agora o descanso perfeito que é dado através dos sábados pelos judeus está diante de nós. Eu não preciso mais das sombras. Eu não preciso dessas coisas, essas coisas ficaram para trás. Agora eu tenho tudo isso em uma só pessoa, na pessoa de Cristo. Em Cristo há tudo. Eu não preciso mais guardar essas coisas. É isso que Paulo está dizendo a esses irmãos, está dizendo a nós também. Deixem a sombra para trás, olhem para frente, olhem para o que está diante de vocês. É o próprio Cristo, é o próprio Deus. Deixem a circuncisão de lado, vocês já têm a circuncisão perfeita que é feita no coração de vocês através da ação do Espírito Santo, que é Cristo. Vocês já têm o descanso perfeito, vocês não precisam guardar mais o sábado, como seitas, como a adventista do sétimo dia, ela propõe, dizendo que se você não guardar o sábado, nem adventista você pode ser, nem salvo você é. Mentira! O verdadeiro sábado já está diante de nós, é Cristo, o descanso eterno, e nós estamos nele. Nós não precisamos mais ser judaizados, ser escravizados por esse jugo da lei. Essas coisas ficaram para trás. E pasmem, irmãos, infelizmente, tem igrejas que ainda desejam permanecer na sombra. Mesmo Cristo estando diante delas, elas insistem em ficar na sombra. Elas ajuntam a lei com a graça. O pastor reverendo Augusto Nicodemos, ele disse que ele recebeu um e-mail. E nesse e-mail a irmã dizia o seguinte: meus pregadores preferidos é o Edir Macedo e o reverendo Augusto Nicodemos. Como pode isso? Né? É como se você, guardadas as devidas proporções, é como se você gostasse da lei e da graça ao mesmo tempo. É algo que não orna. É a mesma coisa quando irmãos querem ajuntar a lei com a graça, se converteram em Cristo, nasceram de novo, estão em Cristo, mortos para os rudimentos do mundo, mas ainda querem permanecer na lei. Isso não faz sentido, até mesmo para nós. Portanto, se há no seu coração algum desejo ainda, alguma inclinação por ser judaizado, abandone isso. Saiba que Cristo nos é suficiente. Em Cristo nós encontramos toda a plenitude de Deus. Nós não precisamos ser judaizados mais. Não precisamos ser escravizados por essas coisas. Elas ficaram para trás. Prossigamos para aquele que está diante de nós, que é o próprio Cristo. Verso 18. Após Paulo refutar a ideia pré-gnóstica e refutar essa ideia, da lei que esses irmãos tinham, essa ideia legalista, Paulo então passa a refutar o aspecto místico dessa seita. Verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões e infatuando-se sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, essa seita, quando ela se apresentou ali diante da igreja de Colossos, ela se apresentou de uma forma que não é diferente das demais seitas que existem por aí por fora. Ela se apresentou dizendo que esses ensinamentos tinham sido dados mediante a visões e sonhos. Né? Te lembra alguma coisa? Todas as seitas, elas são apresentadas dessa mesma maneira. Se você parar para pensar, o mormonismo, ele surgiu dessa maneira. Joseph Smith, ele estava caminhando, e ele diz então que Deus o visitou e deu para ele uns escritos em tábuas, escritas por ouro egípcio, se eu não me engano,
E ali continha o Novo Testamento, que seria um complemento do Novo Testamento, do Evangelho dado aos apóstolos. Ele diz então que Deus aparece para ele nessa visão, e aí surge a doutrina dos mormons. Outras seitas também, como o Adventismo, Ellen White, o pastor Renato Vaz, que esteve aqui conosco em uma das nossas conferências essa semana. Eu digo os irmãos depois entrar na página dele e ver, ele postou um vídeo de um pastor adventista mesmo, onde ele diz que Ellen White teve cerca de 2.000 visões, onde nessas visões Deus dava para ela uma nova revelação de como a igreja deveria prosseguir. Nessas revelações tinha dietas que as pessoas tinham que observar, tinha a guarda do sábado, que se você não guardar o sábado, você não é salvo, e muitas outras coisas. Ou seja, semelhante a isso que Paulo combate nessa seita. Essas seitas, elas surgem sempre da mesma maneira. Os falsos mestres, eles sempre surgem dessa mesma maneira, dizendo: Deus me disse, Deus me falou, eu vi um anjo apareceu para mim, o anjo me disse. Semelhante a essas doutrinas e esses ensinamentos neopentecostais, e muitos, não todos, mas alguns movimentos pentecostais que temos diante de nós, dizendo que anjo foi aparecido, e Deus deu uma nova revelação, e muitas das pessoas, irmãos, quando elas ouvem essa palavra, Deus me disse, Deus me falou, elas são enredadas, elas acabam cedendo. E aqui o apóstolo Paulo, ele combate isso, ele vai combater escancaradamente, dizendo que isso não deve ser regra, isso não deve ser observado por nós, uma vez que isso faz parte, olha ainda na sua Bíblia, isso faz parte de uma mente carnal. A pessoa que procede diante disso na igreja, que usa para si argumentos, que faz doutrinas através de visões, através de sonhos, através de experiências, isso faz parte de uma mente carnal. Isso não é segundo Cristo. Esses ensinamentos que aparecem, essas seitas que aparecem diante de nós, reivindicando uma revelação que foi dada por Deus a parte das Escrituras, foi dada através de anjos, através de visão, são falsas. Ela segundo uma mente carnal, ela não procede da parte de Deus. A resposta para ensinamentos como esse é Cristo. Cristo é a revelação perfeita. Cristo é o verbo encarnado, ele é a palavra encarnada, pregada pelos apóstolos. Nós não precisamos de visões e sonhos, nós não precisamos dessas coisas. As Escrituras nos bastam. As Escrituras, elas contêm a revelação perfeita, como o Edson diz aqui na aula dele, a revelação perfeita de quem é Cristo e de quem é Deus. Eu não preciso de mais nada, a não ser das Sagradas Escrituras, para saber quem Cristo é, quem é a pessoa de Deus. As Escrituras, elas nos bastam. O apóstolo Paulo, ele vai descrever, eu não me lembro agora, depois os irmãos podem ver, se não me engano, não sei se é 2 Coríntios ou 1 Coríntios, Paulo relata que ele teve uma experiência com Deus, de umas revelações que ele tinha recebido da parte de Deus, e ele guardou essas revelações por 14 anos. Eu não me lembro se é 2 Coríntios capítulo 12 ou se é 1 Coríntios capítulo 12. E Paulo vai dizer que ele guardou essas revelações por um motivo, para que ele não viesse se gloriar diante dos irmãos. Agora, irmão, se o apóstolo Paulo, ele guardou experiências dele durante 14 anos, por que então será que esses irmãos que sonham com Jesus, e eles já saem então fazendo por aí doutrinas com essas experiências? Isso, irmãos, não pode ser compactuado por nós. Pessoas, eu sonhei que o inferno era cheio de ganchos e tinha determinadas coisas. As pessoas então elas saem enredando a mente de pessoas, fazendo disso doutrina. Se nem o apóstolo Paulo fez isso com revelações bíblicas, revelações verdadeiras que ele teve da parte de Deus, por que então será que esses falsos crentes, esses falsos mestres, eles saem fazendo isso? Paulo combate isso, apontando que Cristo é a revelação perfeita. Vocês não precisam de nada disso. Vocês têm diante de vocês a revelação encarnada, a pessoa de Cristo. Portanto, abandone o misticismo, abandone o judaísmo, abandone essa ideia gnóstica. Vocês não precisam disso. Veja que todo tempo as demandas
as demandas desses falsos ensinamentos, eles são combatidos com a pessoa e com a suficiência de Cristo. Sempre Cristo. Cristo e nada mais. Paulo então vai para o último ponto, onde ele vai refutar o aspecto do ascetismo, que era essa ideia que você precisava mortificar o seu corpo, a sua alma estava presa em um corpo mau, você precisava então liberar a sua alma para que ela se acendesse até Deus, e a forma de você fazer isso era mortificando o seu corpo por meio de jejuns, penitências e abstinência de alguns alimentos. Paulo vai refutar isso, mais uma vez, apontando para Cristo. Verso 20: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que então vocês se sujeitam a essas ordenanças? Qual ordenança? Não manuseie isso, não proveis daquilo, não toqueis naquilo outro. Paulo está dizendo, como é que essa seita, esses falsos mestres, eles estão dizendo para vocês? Eles estão dizendo que vocês têm que mortificar o corpo de vocês, através de abstinência de alimento, através de penitência, porém vos digo que vocês já morreram com Cristo. Romanos capítulo 6, o pastor Darcio tem falado sobre isso. Vocês já foram crucificados com Cristo. O velho homem de vocês já foram crucificados com Cristo. Vocês não precisam mais mortificar o seu corpo com essas coisas. Paulo não está aqui dizendo que nós não temos que mortificar, irmão. Não confunda as coisas. Paulo não está aqui querendo dizer que nós não devemos mortificar os nossos corpos contra o pecado. Paulo não está combatendo aqui a mortificação do pecado, a abstinência do pecado. Ele está combatendo aqui a abstinência de coisas. Essa religião dizia que você tinha que se abster de coisas para que então você pudesse ascender até Deus, se abster de alimento, né? E Paulo vai combater isso dizendo, não, você não precisa fazer essas coisas, porque vocês já foram crucificados com Cristo, vocês já morreram com Cristo, o velho homem de vocês já foram sepultados com Cristo no batismo. Não há necessidade de vocês fazerem essas coisas. Parem de fazer isso. Mais uma vez, Paulo apontando para a pessoa de Cristo, respondendo às demandas dessa seita, apontando para a ação de Cristo em nós, dizendo que nós já não precisamos fazer mais essas coisas, se abster de alimentos. E Paulo vai dizer, por que nós não precisamos fazer essas coisas? Verso 22, porque elas são segundo os preceitos e doutrina de homens. Elas são doutrinas de homens, elas não são segundo Cristo. Essas ideias que essas seitas elas colocam, não coma isso, né? A doutrina, os adventistas do sétimo dia, ela tem lá a dieta de Ellen White. Até esses tempos atrás eu estava comentando com o Edson, que eu tinha lido quase toda lá na internet a dieta, e uma das coisas que é proibida comer por essa seita é o consumo do café. Eu e o pastor Darcio e o Rony somos muito chegados ao café, então provavelmente nós não poderíamos ser adventistas, ou não conseguiríamos cumprir ali as demandas dessa seita. E Paulo vai combater esse tipo de ensinamento, esse tipo de proibição. O pastor Marcos Gregonato, no livro que eu tenho, que é o pastor Júlio que me indicou na época, que é o Manual de Doutrinas Básicas da Fé, ele vai combater esse tipo de ensino, dizendo que toda seita que impõe sobre a igreja algum tipo de restrição de alimento, isso é caracterizado como uma seita. Primeiro, porque todas as seitas que impõem restrição, ou seja, qual for o alimento, é segundo a doutrina de homens. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a própria Bíblia, é o que está dizendo aí. São segundo os preceitos e doutrina de homens. Eles querem impor sobre vocês coisas que não fazem sentido. E Paulo continua dizendo, por que essas coisas elas não fazem sentido? Finalzinho do verso 22. Pois que todas essas coisas, com o uso, elas se destroem. Ou seja, se você comer lá o presunto, a carne de porco, que eles dizem que você não pode comer, o que vai acontecer com ela? Ela vai se destruir. É isso que Paulo está dizendo. Essas coisas com uso,
ela se destrói. Paulo está mostrando a insignificância dessa abstenção de alimento. Isso não faz sentido. A dieta levítica, ela ficou para trás. Se eles querem impor isso sobre vocês, eu quero vos dizer que vocês comerem carne de porco, vocês beberem café, vocês consumirem leite de vacas que ainda amamentam os seus bezerros, isso tudo não faz parte, só faz parte da doutrina de homens, e com o uso dessas coisas, elas se destroem. Paulo mostrando a insignificância dessas coisas. Porém, não deixe que eles venham querer ser juiz de vocês, impondo sobre vocês essas coisas. O juiz aqui que Paulo cita, não deixe que essas pessoas venham usar essas coisas como árbitro. Não deixe que essas pessoas venham, esses falsos mestres venham dar um cartão vermelho para vocês, tirando vocês do jogo da salvação, dizendo que se vocês comerem essas coisas, vocês não serão salvos. Não deixe, uma vez que Cristo já triunfou sobre essas coisas na cruz. Portanto, irmãos, não devemos nos submeter a esse tipo de jugo, a esse tipo de escravidão. Paulo refuta a essas heresias da igreja de Colossos, apontando para a doutrina apostólica, para a doutrina bíblica, apontando para a pessoa de Cristo, dizendo que em Cristo nós temos a perfeição, em Cristo nós somos nutridos da verdade, então não precisamos nos abster de nada. Alimentos, o consumo de alimentos não podem, ou o não consumo, não podem nos salvar. Não tem nenhum poder, nenhum resquício de obra redentora sobre as nossas vidas. E Paulo então vai para o último verso, dizendo que, verso 23, tais coisas, com efeito ou com a prática, ela tem aparência de sabedoria, mas elas não passam de culto de si mesmo e de falsa humildade. O apóstolo Paulo está deixando claro que esses costumes, eles não passam de falsa humildade. É mais ou menos quando nós olhamos para algumas pessoas e tem pessoas que elas se abstêm de coisas legítimas, como frequentar uma praia, como muitas das vezes estar com a esposa e tomar às vezes uma taça de vinho com a esposa, ou muitas das vezes usar uma bermuda, ou tem irmãos aqui que vieram de seitas como a Congregação Cristã do Brasil, onde é proibido explicitamente homens usarem, agora parece que eles voltaram a permitir, mas que era proibido os irmãos usarem bermuda. Então, se o irmão vai numa praia, tinha que ir de calça, ou é melhor que ele vá. Outras seitas dizem que quanto maior for o cabelo, maior é a unção, maior é a intimidade com Deus. Então, as irmãs não podem raspar a perna, não podem cortar o cabelo, porque quanto maior for a saia, maior é a dependência de Deus. Paulo vai dizer que essas coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, mas na verdade elas não passam de culto de si mesmo. Ou seja, essas coisas elas são incapazes de dar a vocês a salvação, ou de fazer com que a alma de vocês ela seja redimida, ou de fazer com que a alma de vocês ela se torne mais perfeita. E por que elas não têm poder nenhum de fazer essas coisas? Paulo termina dizendo que, todavia, essas coisas elas não têm valor algum contra a imoralidade sexual dos nossos corações. Paulo está ensinando a esses irmãos que, a privação de alimentos, a questão de você vestir ou não se vestir de uma determinada maneira, o fato de você beber ou não determinadas coisas, não te torna mais santo. Isso só te torna uma pessoa aparentemente mais santa, aparentemente mais humilde, mas ela não tem poder nenhum contra a imoralidade que está dentro do coração de vocês. Uma vez que Cristo circuncidou o coração de vocês, aí sim a santidade de Deus passa a habitar dentro de vocês. A santidade ela não pode ser medida por coisas exteriores. A santidade ela não pode ser medida por coisas superficiais. É isso que Paulo está ensinando a esses irmãos e ensinando a nós também. Que a santidade de Deus ela não pode ser medida por coisas feitas externamente, mas elas devem ser medidas para a obra que Cristo fez em nossos corações. E graças a Deus que Cristo um dia Ele mudou os nossos corações.
Tem um certo homem que é chamado por alguns dos pais da igreja, outros chamam ele de herege, essa dicotomia, origem. Ele era uma pessoa que se enredou com esse tipo de ensinamento do asceticismo. E diz a história, então, que ele sendo adepto desse tipo de ensinamento, ele cometeu a autocastração. E um dos seus discípulos, depois de um tempo, então vai até Orígenes, ele pergunta: e aí, depois que você fez isso, você conseguiu se tornar uma pessoa melhor? Você conseguiu se tornar uma pessoa santa? A resposta de Orígenes para esse discípulo dele é que não, eu não consegui, eu continuei sendo a mesma pessoa imoral que eu era, porque eu descobri que a imoralidade não está nos membros do meu corpo, mas ela está na minha mente e no meu coração. Se Cristo não mudar o meu coração, eu já estou perdido, eu estou totalmente condenado. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Eu já estou encerrando, quero fazer algumas aplicações aos irmãos, dizendo aos irmãos que, como diz o pastor John Pai, a forma de nós vencermos a todas essas demandas de Colosso, ou das demandas dos nossos corações, é uma plena satisfação na pessoa de Cristo. Quando nós estivermos plenamente satisfeitos na pessoa de Cristo, todas essas demandas, todas essas propostas, elas vão ser vencidas por nós. Portanto, irmãos, permaneçam na pessoa de Cristo, porque em Cristo nós encontramos tudo que nós precisamos para as nossas almas, tudo que nós precisamos para a nossa mente, para o nosso coração e para a remissão dos nossos pecados. A aplicação é essa: permaneçam em Cristo, somente em Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, rogo ao Senhor para que essa palavra ela cumpra o efeito pelo qual ela foi lançada essa noite em nossos corações. E que Deus, como diz o teu servo, que nós possamos encontrar no Senhor plena satisfação, que o nosso coração possa estar satisfeito em ter somente o Senhor, porque somente o Senhor basta para as nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos encarecidamente. Ajuda-nos a viver essa palavra e glorificar o Senhor dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção. E os povos cantam.
Sim.